A ira de Deus. Então estamos no nosso discipulado, no módulo 2, onde estamos essencializando o Evangelho. Na primeira sessão desse módulo, nós respondemos a pergunta: será que sou salvo? E agora, nessa segunda sessão deste módulo, vamos responder a pergunta: o que é a verdadeira conversão? Então, no capítulo anterior, no capítulo 10, nós falamos sobre a regeneração, porque a regeneração é onde tudo começa. É onde Deus me faz nova criatura, coloca um novo coração em mim para que eu possa entender as coisas dele. Mas a regeneração só acontece se a palavra de Deus for pregada. Então, neste capítulo, nós vamos pregar sobre a palavra de Deus quanto à sua ira. Alguém pode pensar: puxa, pastor, mas ira? Deus não é um Deus de amor? E vamos falar sobre a ira de Deus porque Deus tem motivos de sobra para estar irado com a humanidade. Primeiro, porque todos pecaram. Todos. Todo mundo. A palavra pecado significa literalmente errar o alvo. Mas nós não apenas erramos o centro do alvo, nós erramos o alvo por completo. Nós erramos em não obedecer à lei de Deus, nós erramos em não permanecer na vontade de Deus, nós erramos em não glorificar o nome de Deus. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado, no mundo caído em pecado, e o que conhecemos é justamente o pecado. A sociedade bebe iniquidade como se fosse água. Vivemos em um mundo ignorante que não tem conhecimento de Deus. O livro de Romanos, o mais sistemático quanto ao Evangelho, separa seus 3 primeiros capítulos para mostrar uma única coisa: o pecado. Estes primeiros capítulos de Romanos fazem o ser humano desistir de qualquer esperança na carne, em sua própria força, a fim de que clamem a Deus por misericórdia. Por isso, uma das grandes tarefas do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem não crê e não prega isso está trabalhando contra o Espírito Santo. E por que o pecado é algo tão terrível assim? Ele é horroroso desse jeito porque é cometido contra Deus. Daí o inferno ter duração infinita, pois cada pecado que você comete é contra um Deus infinitamente justo, digno e bom. Logo, o pecado é de gravidade infinita, não acaba, não tem fim. Todo ser humano nasce em pecado, prefere o pecado e odeia a Deus. Alguém pode retrucar que nunca odiou a Deus, mas é porque não conhece o Deus da Bíblia. A Escritura declara que outrora éreis inimigos e que éramos por natureza filhos da ira. As pessoas amam uma imagem deturpada de Deus, criada por suas próprias mentes, porque nós imaginamos um Deus que atende às nossas expectativas e justiças. Mas se as pessoas lessem a Bíblia, ficariam iradas e diriam: nunca poderia amar um Deus como esse. Ou então diriam: esse não é o meu Deus. Claro que não é, mas é o Deus da palavra. E a importância de conhecer a Bíblia, porque a Bíblia traz a verdade sobre Deus. E a Bíblia traz verdade sobre o homem. Ela usa palavras pesadas ao falar da condição do ser humano. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías está fazendo uma referência ao leproso. A sua aparência, uma massa de carne podre, fluido corporal, pus e sangue. Alguém da igreja poderia se juntar à junta diaconal e querer fazer algo a respeito. Dar um banho nesse leproso, trocar as suas roupas sujas, colocar roupas novas, passar perfume. Mas aquela roupa limpa em contato com a carne suja, logo se torna suja de pus e sangue novamente. Daí porque Deus compara as nossas melhores obras com trapos de imundícia. Não adianta fazer coisa boa sendo que a carne ainda está podre. As coisas boas vão se estragar também. O fato de sermos pecadores não significa apenas que pecamos constantemente, mas que não fazemos nada além de pecar. Nós corrompemos até as nossas boas obras, porque essas boas obras não são feitas por fé, muito menos para a glória de Deus. A psicologia moderna vai falar para você se sentir bem com quem você é. Mas a Bíblia diz que você precisa ser salvo de quem você é. O propósito da regeneração, do novo nascimento, é justamente esse. Antes da regeneração, nós tínhamos um coração de pedra, odiador de Deus, maligno, nascido em pecado, dado ao pecado. Um coração que não aceita a verdade, prefere o engano e a autoestima elevada. Um homem que não aceita a sua doença não pode ser curado. Mas tudo hoje é sobre ego e este é o problema. Os homens não necessitam de mais autoestima. Eles precisam, na verdade, estimar o único que é digno de estima e entregar-se a ele.
Mas para isso o homem precisa saber quem Deus é e quem eles são. A Bíblia vai dizer que o ser humano não é justo e não busca Deus. Não há justo nenhum sequer. A palavra justo é sinônimo de reto, referindo-se a um padrão. O padrão é a natureza de Deus e a lei de Deus. Por isso nós somos e estamos pervertidos, distorcidos e deslocados. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se você alguma vez buscou a Deus, é ou por puro interesse próprio em alcançar os próprios objetivos e vontades, ou é porque Deus o buscou primeiro para cumprir a vontade dele. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.